Começando então a nossa quinta aula agora, onde a gente vai começar a fugir um pouquinho da figura do vereador em si para abordar conceitos mais amplos. O tema dessa aula é onde e com quem o vereador trabalha. Dá para imaginar que a gente vai falar bastante sobre a Câmara de Vereadores nessa aula e a gente acredita muito que a primeira coisa que a gente tem que fazer é garantir um entendimento sobre o que é a Câmara Municipal. Então, nesse slide daqui, a gente tem dois conceitos que eu vou desaparecer rapidinho para dar um tempinho para você ler. Daqui a pouco eu volto. Agora que eu já dei um tempinho para você ler esses dois conceitos, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a estrutura da Câmara Municipal. Toda Câmara possui um plenário, que é o local onde são apresentados os projetos de lei e também realizadas as sessões com votos dentro da Câmara. Existem três tipos de sessões e a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas agora. O primeiro são as sessões ordinárias, que a gente pode definir como as comuns, as mais burocráticas e que obedecem de fato ao regimento interno da Câmara Municipal. As sessões ordinárias, elas têm sempre dia e hora marcada para acontecer e eles já costumam estar explícitos no regimento interno da Câmara. As sessões extraordinárias, elas são realizadas nos dias e hora diferente das sessões ordinárias, mas de modo geral possuem o mesmo funcionamento em si. Já as sessões especiais, elas normalmente são utilizadas para homenagens e comemorações. Existem municípios que possuem as sessões solenes, que têm, de modo geral, o mesmo objetivo das sessões especiais, mas utilizam essa nomenclatura diferente. Como é que funcionam as sessões? De modo geral, elas são públicas e, teoricamente, qualquer pessoa pode ir até a Câmara de Vereadores se tiver o desejo de assistir à sessão. As sessões secretas, então, elas são exceção e não a regra. O número de vereadores de cada Câmara varia muito para cada município e a principal variável que estipula esse número é o número de habitantes da cidade, ou seja, quanto maior o número de habitantes, maior é o número necessário de representantes do povo, então maior é o número de vereadores. A estrutura da Câmara Municipal, como é que funciona? Toda Câmara possui uma mesa diretora e a estrutura da mesa diretora ela varia muito de cidade para cidade, daqui a pouquinho eu vou trazer alguns exemplos. E toda Câmara também possui servidores municipais para garantir que as atividades administrativas, burocráticas vão ter os meios necessários para acontecer da forma correta. Trazendo um exemplo da mesa diretora, comparando a cidade de São Paulo com o município de Porto Alegre. Em São Paulo, qual que é a estrutura da mesa diretora? Presidente, primeiro e segundo vice, primeiro e segundo secretários e primeiro e segundo suplentes. Já em Porto Alegre, a estrutura é um pouquinho diferente. Presidente, primeiro e segundo vice, primeiro e segundo e terceiro secretários, ou seja, possui um secretário a mais e não possui os suplentes. O que é legal a gente dizer? A gente, de modo nenhum, vai julgar ou dizer que uma cidade possui a estrutura de mesa diretora melhor do que a outra. A gente só quer apresentar que isso varia de cidade para cidade. O número de cadeiras, também trazendo o exemplo dessas duas cidades. São Paulo tem 12,04 milhões de habitantes e possui 55 vereadores, que é o teto máximo permitido no Brasil. Já em Porto Alegre, a população é de 1,409 milhões, ou seja, menos vereadores são necessários. Então, nesse município, o número de parlamentares no Poder Legislativo Municipal é de 36. Quem estipula esse teto é a Lei Orgânica do município, que, de modo geral, ela estipula uma quantidade máxima de vereadores necessário e não uma mínima. E servidores, Arthur? Quantos que cada Câmara tem? Também varia muito com o tamanho da cidade, com o tamanho da Câmara Municipal e principalmente com o tamanho da população da cidade que essa Câmara vai precisar atender. Então, trazendo o exemplo de São Paulo, são quase 2.000 funcionários trabalhando diretamente na Câmara, que se dividem em diversas categorias: efetivos, regidos pelo CLT, cargos comissionados, funcionários vindos de outros órgãos públicos que também são comissionados,
policiais militares e guardas civis metropolitanos que também atuam na segurança. É legal a gente dizer que se a gente for parar para olhar, quase 50% desses cargos são cargos comissionados diretamente vinculados aos vereadores, ou seja, a gente consegue ter uma noção do poder que os vereadores têm nas mãos perante a Câmara Municipal. Porque se a gente for observar, 50% de tudo que acontece lá dentro, quem estipula as prioridades das atividades vão ser os vereadores. É claro que cada um vai ter sua visão ideológica, seus objetivos de campanha e suas diretrizes de trabalho, mas o que a gente quer mostrar aqui é que, de fato, os vereadores têm uma responsabilidade enorme perante a Câmara Municipal. E as comissões? Como é que elas funcionam, já que toda Câmara tem comissões? As comissões existem dois tipos: as permanentes, que de modo geral são utilizadas para avaliar diversos aspectos de um projeto de lei, e as temporárias, como as comissões especiais de inquérito, que eu já falei em outra aula para você. Trazendo um exemplo para tornar isso claro e bastante visível. Eu vou tomar como base a cidade de Criciúma, que é um município que eu tenho bastante conhecimento, porque eu sou daqui, então eu tenho uma certa familiaridade com a estrutura desse município e vou tomar ela como base. Quais são as comissões permanentes que estão explícitas no regimento interno da Câmara Municipal de Criciúma? Comissão de Constituição, Justiça e Redação, de Fiscalização, Controle e Orçamento, Comissão de Obras, Transporte, Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Turismo, ou seja, dá pra ver que tem diversos assuntos que possuem comissões específicas para estar cuidando deles, para poder trazer um olhar técnico perante os projetos de lei que estipulam ou definem políticas públicas para cada uma dessas áreas. Quais são as funções das comissões permanentes? Mais uma vez, vou trazer o exemplo de Criciúma, que eu já tenho certa familiaridade e também conhecimento do regimento interno. Eu, de novo, vou dar uma sumida aqui para permitir que você consiga ler todo o conteúdo desse slide sem ser atrapalhado por mim. Daqui a pouco eu volto. Bom, acredito que agora tenha ficado claro que as comissões permanentes elas possuem um papel muito importante na Câmara Municipal e, consequentemente, diversas responsabilidades. Continuando a nossa aula. Como que eu consigo as informações da Câmara do meu município? De modo geral, o melhor caminho é acessando o portal da Câmara do seu município. Como a gente sempre gosta de exemplificar tudo, agora eu vou apresentar um pouquinho sobre a estrutura do site da Câmara Municipal de Criciúma. Como a gente pode ver, a gente tem diversos botões aqui no site, onde eu destaco esse aqui, que é a Câmara, esse dos vereadores, que apresenta quem são os vereadores da atual legislatura e também a mesa diretora, e esse outro menu aqui, ó, Leis, Normas e Processos. O que é legal eu dizer? Que todas as informações sobre a Câmara Municipal de Criciúma eu vou encontrar aqui. E no cenário ideal, isso deveria acontecer com todos os municípios do Brasil. Eu vou utilizar o de Criciúma, porque como eu já falei, eu tenho familiaridade com esse portal e também porque, de fato, o portal da Câmara Municipal de Criciúma é excelente e muito prático para encontrar as informações. No menu A Câmara, eu consigo encontrar, por exemplo, o regimento interno da Câmara, conhecer a história, se eu tiver interesse. Posso observar quais são as licitações que estão tramitando, as comissões permanentes da Câmara. Aqui no menu de Leis, Normas e Processos, eu encontro tudo sobre atividade legislativa, começando pela legislação municipal, depois passando pelo processo legislativo e também por atos da mesa diretora. Eu acho que é muito importante mostrar aqui, principalmente essa parte de projetos. Então vamos lá, vamos partir do pressuposto que eu cliquei aqui. Eu iria para essa página onde eu poderia pesquisar todos os projetos da Câmara Municipal de Criciúma. E tem diversas formas de eu pesquisar. Eu posso pesquisar pelo número do projeto, pelo ano ou até mesmo pelo autor, para que, por exemplo, eu possa ver
quais são os projetos de lei que o meu vereador está propondo, para ver se estão condizentes com as propostas de campanha, que provavelmente foram um motivo que me fizeram votar nele, e todo esse tipo de coisa. Então vamos tomar isso aqui como exemplo. Ó, esse projeto de lei número 232, ele autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a promover a desafetação das áreas verdes localizadas no bairro Santa Luzia. Se eu tiver interesse em saber mais sobre esse projeto, era só eu clicar aqui que eu ia poder encontrar todas as informações sobre ele. Se eu clico no menu de sessões, o que eu consigo encontrar? Eu consigo pesquisar todas as sessões da Câmara Municipal de Criciúma, por ano, mês, qual foi o tipo, se foi ordinária, se foi extraordinária, se foi especial, pela data, e eu consigo saber exatamente tudo o que aconteceu naquela sessão. Então vamos imaginar, por exemplo, no dia 10 de junho, teve uma sessão muito polêmica na Câmara de Vereadores na minha cidade e eu só fiquei sabendo depois. Quero saber o que aconteceu. No caso de um cidadão de Criciúma, seria simplesmente acessar o portal da Câmara Municipal e encontrar o registro com a ata dessa sessão. Essa foi a nossa quinta aula, onde eu apresentei onde e com quem o vereador trabalha. Vamos para a próxima!